dia, meus queridos irmãos e irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos. E a alegria, realmente, de poder abrir a palavra de Deus mais uma vez e juntos podermos estudá-la. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos mais uma vez a lição da Tua Palavra e podermos estudá-la. Abençoe-nos para que possamos compreendê-la, ter condições de vivenciar e ensinar aqueles que nos cercam, ao mundo ao nosso redor, compartilhando então da missão do ID. E naquele grande dia, podermos nos abraçarmos contigo e com todos aqueles que conduzimos a teus pés, para a tua honra, tua glória e teu louvor. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A penúltima lição desse trimestre, sobre o livro de Provérbios. Hoje, a humildade dos sábios, o primeiro tema. O maior de todos eles, Cristo. E Mateus 5, verso 3 nos disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Garantidamente. A humildade como base fundamental da sabedoria, do conhecimento, da interação com Deus e com o semelhante. Interessante notar que a palavra cita em Números capítulo 12, verso 3, que Moisés ali é destacado como uma pessoa mais humilde que havia nos seus dias. Não que já viveu sobre a face da terra, como alguns pensam, porque antes de Moisés nós temos Jó, por exemplo, que não temos um desvio sequer de conduta da humildade ou mansidão daqueles profeta, daquele servo do Altíssimo. Temos também Enoque, que chegou a ser levado para o céu, e para isso tem que ter alcançado esse perfil com muita precisão para a honra e a glória de Deus. Dentre outros, como o próprio Noé, que viveu no mundo antediluviano e pós-diluviano, e não consta um só registro de sua ira. Muito pelo contrário, mostra outros problemas que ele enfrentou, menos a ira ou a falta de humildade. Mas Moisés, dos que viveu no seu tempo, nos seus dias, foi de fato, como a Bíblia aqui apresenta em Números 12:3, o mais humilde. Muito interessante. Segundo tema, quem você acha que é? Quem você acha que é? Ao estudarmos Provérbios capítulo 30, verso 1 ao 3, o verso 32 e o verso 33, poderíamos até, quem sabe, sugerir, ao lado desse título tão bem colocado, um outro título. Pare e pense. Reflita um pouco. É o mesmo que quem você acha que é. Somos mortais e não conhecemos a nossa hora ou nosso momento final. Vivemos num mundo todinho desse mesmo jeito. Todos os componentes mortais desse planeta. Por que então querer ser mais que os outros? Qual é o fundamento do egoísmo? Qual o sentido de exaltação própria? Afinal, todos temos como fonte da vida o mesmo Deus. E do contrário, é só trevas e morte. Por isso, pare e pense. Reflita um pouco.
quem você acha que é? Terceiro tema, um conhecimento de Deus. Aqui é muito interessante que, ao ser sugerido aqui Provérbios capítulo 30, verso de 3 ao 6, nos diz ali o seguinte, olha especialmente o que diz o verso 5 e o verso 6. Toda palavra de Deus é pura, e Ele, o próprio Deus, é um escudo para os que nele confiam. O verso 6. Nada acrescentes à sua palavra e não seja repreendido por Ele, né? Por Deus, e é encontrado como mentiroso. Veja, esse tanto de religião que tem no mundo hoje esbarra exatamente nesse problema, que lá no Apocalipse capítulo 17 chega a chamar esse quadro babilônico mundial de Babilônia. Prostituição religiosa. Porque todo mundo fica querendo acrescentar ou tirar coisas na palavra de Deus. E aí dá nisso. Mas não fica muito longe. Às vezes um espírito babilônico pode se manifestar mesmo dentro da igreja. Sabia? Pega lá, por exemplo, um assunto como ufologia bíblica. Para você conhecer melhor sobre ufologia bíblica, é um dos ícones do Seminário de Escatologia Bíblica. Ou seja, vai no YouTube, no meu canal, Professor Rafael Diniz Caetano, e procure o curso Escatologia 3. Assista a aula 1, a aula 2, daí você vai ver se compensa ou não assistir o restante. A ufologia bíblica é um dos ícones estudados lá dentro. E esse tema, ufologia bíblica, pensa na dor de cabeça que é para a maioria dos tradicionalistas, dos que se acham zelosos estudiosos da Bíblia, que não passam de fariseus modernos por rejeitarem assuntos que estão revelados nas Escrituras Sagradas, como a ufologia bíblica. Nós estamos falando de ufologia bíblica, não é ufologia mundana, não é ufologia comum, que se tem por aí sem limites da palavra de Deus, mas estamos falando de ufologia bíblica, porque se você pegar Ezequiel capítulo 4 e Apocalipse capítulo 4, dois assuntos com cerca de 800 anos de distância um do outro, com visões semelhantes, vocês verão, tenta pedir alguém para te explicar Ezequiel capítulo. Sem o cunho da ufologia bíblica, você vai ouvir besteira igual você nunca ouviu na sua vida. Porque ali está mostrando sistemas de transporte, que são os querubins, com rodas, com asas, asa durinha, mão mecânica e tudo mais. Senão não vê. Quem não quer, leia com carinho e observe. Uma nave mãe que chega, que tinha 4 naves menores dentro, ela forma um mar de vidro, estaciona e desce 4 pequenininhos. Eu sabe que o pequenininho, as vadinhas dele eram da altura do profeta. Estude lá com carinho e entre no Escatologia 3 e assista toda Escatologia 3. Não tem tabu, mas tem a palavra pura do Deus Altíssimo. Aí vocês vão ver que mesmo dentro da igreja tem pessoas que têm preconceito dos mistérios revelados. Porque se está na palavra de Deus, está revelado. É bem verdade que os profetas não tinham como entender aquilo. A maioria do que eles escreveram eles não podiam entender. Mas eu e você podemos entender. Não só podemos, como devemos. Aí inventa essa mentirada mitológica de anjo com asa, cheio de pena, como se Deus precisasse colocar pena nos anjos, asas de passarinho em homens, para você chamar de anjos, sendo que eu e você também somos anjos, representados em Apocalipse capítulo 14, pregando as 3 últimas mensagens a este mundo. E cadê nossas asas? A não ser dos aviões. Então é questão de pensar um pouco, ficar acreditando em coisas que a Bíblia não revela. Não tem um texto na Bíblia que anjo tem asa. Querubim tem asa, e querubim está em Ezequiel, e está lá em Isaías, também está lá na Bíblia toda. E é asa dura, não é asa de pena. Para molhar com chuva, etc., e ficar aquele cheiro forte, tem nada disso. Pensa nisso, meu irmão.
lê, estuda escatologia, que na lição não dá tempo de entrar nisso. Mas o preconceito é o que esbarra no cunho da sabedoria, forma um bloqueio e não deixa ampliar. Aí fica na crença mitológica, estacionado, rodeando, toca a vida inteira, sem aprimorar na revelação sagrada, nos mistérios que estão revelados e que nos prepara para a breve volta de Jesus. Seguindo em Provérbios capítulo 30, o verso 4, nós vimos aqui uma coisa interessante, é uma pergunta que é feita: quem subiu ao céu? O sábio ali de Provérbios pergunta isso. Mas interessante, se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 13, Jesus repete essa pergunta aqui para Nicodemos, se identificando como tal, que ele subiu e desceu. Mas o que é mais curioso ainda, que uma das perguntas feitas aqui também no verso 4, no final do verso 4, Provérbios capítulo 30, o verso 4, a última parte dele. Qual é o nome do seu filho? Veja a conexão com Cristo. De novo, o mesmo que acontece lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 13. Só que o nome dele é um outro problema. Esse nome do unigênito que é ali apresentado é muito curioso, porque Jesus Cristo é um nome grego, e Jesus não era grego. E para isso, se você assistir Escatologia 3, a aula 1, você vai descobrir em detalhes o nome verdadeiro dele. E o porquê e as provas. Que é Yahushua Mashiach. Esse foi o nome dele, que é o nome que ele recebeu de Maria e José. E não Jesus Cristo, que é apenas uma tradução de Yahushua Mashiach, do hebraico para o grego, Jesus Cristo. Como do grego para o português, Salvador ungido, Jesus Cristo. Mas o nome é hebreu, ele era hebreu. E vai lá no Escatologia 3, aula 1, você vai descobrir. Mas tudo bem, não é confusão, não é nada. Apenas uma agressão que houve na história da palavra de Deus, mas que existe prova e explicação autêntica sobre isso, e não vai interferir. O que importa é a forma com que adoramos e o servimos em espírito e em verdade. E o significado do nome dele para nós é amplo. E um dia todos teremos um novo nome, etc. E a coisa vai gerir normal. Mas vamos lá. Analisando o verso 4 de Provérbios 30, se você observar o verso 14 e 15, ele revela lá em João. Se você observar João capítulo 3, o verso 14 e 15, Jesus revela dois grandes mistérios a João. O da serpente, no verso 14, e no 15, o do unigênito. O da serpente, ele remonta a Moisés, lá em Números, na praga das serpentes, que fala que do jeito que Moisés ergueu a serpente no deserto, também o Filho do Homem deveria ser erguido da terra e atrair todos a eles. Ele estava apontando para o Messias, que morreria a morte eterna de Apocalipse 1:5, que soaria sangue no Getsemane e pagaria o preço da humanidade. E essa disposição, esse amor inigualável dele e do Pai, no verso 15, ele se identifica com o unigênito, único da espécie. Que no Evangelho de João, no capítulo 1 todinho, na abertura dele, ele trabalha com isso, na altura do verso 18, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que ele o revelou. Então esse que ninguém viu até naquele momento, é exatamente esse Yahushua Mashiach, porque ele ainda não tinha cumprido com a missão além do Getsemane, de realmente aceitar o cálice e ressuscitar glorioso, vitorioso. Ele se daria a conhecer após a ressurreição. Por isso que até ali ninguém conhecia. Mas qual é o nome dele? Todo mundo sabe, os profetas já sabiam o nome que era para ele receber. Dentre vários outros nomes que ele recebeu no Antigo Testamento, um deles, Arcanjo Miguel, príncipe, filho do Altíssimo. Quem é como nosso Deus? O significado desse nome, Arcanjo Miguel. Então, são situações exemplares reveladas nas Escrituras Sagradas. E ao estudar o Escatologia 3,
da aula 1 em diante, você mergulhará num conhecimento bíblico sem tabu e sem preconceito. Faça isso para a honra e para a glória de Deus, porque um conhecimento de Deus tem muita coisa revelada nas Escrituras Sagradas, que são mistérios, mas estão revelados. Quem esquadrinhar e ter a unção do Santo Espírito de Deus, compreenderá, terá condições de se preparar, de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. É a verdade, afinal de contas, que nós estamos tratando. Quarto tema: nem a pobreza, nem a riqueza. Se você observar Provérbios 30, versos 7 ao 9, o sábio está pedindo exatamente o ideal. Nem mais e nem menos. Sabe por quê? Medo do desconhecido, das consequências dos próprios limites. É uma convicção absoluta da própria incapacidade pessoal sem Deus na diretriz da vida, sem Jesus na causa. Muitas pessoas têm plena convicção disso e têm um verdadeiro temor de se meter em qualquer assunto, em qualquer questão da vida, sem ter a convicção, a certeza que Deus está no comando. Do contrário, é só presepada. Então, nem a pobreza e nem a riqueza, cada um sabe, por Deus, o que é capaz. E por que Deus, às vezes, não dá riqueza para alguns que pedem a vida inteira? Porque sabe, do dia em que ele pôr a riqueza, a primeira coisa que ele vai fazer é esquecer de Deus ou do seu semelhante. E a pobreza, da mesma forma, vai blasfemar de Deus, vai espizinhar os semelhantes e coisas do gênero. O ideal é sempre o ideal. Seja na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Aquilo que é ideal para cada um. Esse é o foco das nossas orações. E esse deve ser o foco da nossa vida. O ideal para cada um, conforme os limites pessoais que Deus conhece de cada um de nós e que temos capacidade de fazer e cuidar. Jamais ter mais ou menos do que aquilo que temos realmente condições de fazer e administrar, como mordomos do Altíssimo. Quinto tema: os atos do arrogante. Engraçado. Analisando Provérbios capítulo 30, verso 11 e 17, acabamos de descobrir que a arrogância é produzida na fábrica daqueles que transgridem o quinto mandamento. A transgressão do quinto mandamento da lei de Deus, honra teu pai e a tua mãe, é uma verdadeira fábrica de arrogantes. Isso sem falar nos filhotes de chocadeira, entre aspas. Amados, Provérbio capítulo 30, verso 11 e o verso 17 diz o seguinte: há gente que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Os olhos dos que zombam do pai ou dos que desprezam a obediência da mãe são arrancados pelos corvos do vale da morte, né? E devorados pelos filhotes de águia. Olha que maldição para aqueles que desonram pai e mãe. No próprio mandamento está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra que Deus te dá. Quer dizer que se não honrar pai e mãe, vai encurtar. Cabeçada demais, morre cedo. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema: lição da natureza. Curioso. Ao estudar Provérbios, capítulo 30, versos 18 e 19, olha o que diz ali. Há três coisas que eu não conheço. Eu não conheço nenhuma das quatro que ele revela. Quais são elas? Primeiro, o caminho da águia no ar. Segundo, o caminho da cobra nos penhascos. Terceiro, o caminho dos navios no mar. Essas três primeiras ele não tinha como conhecer, justamente porque ainda não tinha GPS e equipamento de monitoração, que hoje tem. Hoje nós temos como conhecer esses três primeiros sem problema.
E o quarto, o caminho do homem com a virgem. Esse continua do mesmo jeito até hoje, né? Realmente é um mistério individual e íntimo de cada um. Agora, qual é a lição em tudo isso? Resposta: a sabedoria divina revelada a cada situação. Se observarmos a cobra e a águia, elas são dotadas de cromossomos memórias, como nós também temos cromossomos memórias. E esses cromossomos memórias marcam como um GPS fiel a trajetória deles, sempre. Não só deles, mas das suas gerações subsequentes. Você vê que as cidades, quando são formadas, aí derruba mata, derruba isso, derruba aquilo, e nas cidades tem alguns pontos que sempre começa a vir passarinhos, mulatas, periquitos, e buscar aquele lugar que antigamente, na antiguidade, foi um lugar de habitação, foi um lugar de frutos, que está registrado nos cromossomos de memória daqueles animais. Você está andando pelas rodovias, cuidado, passagem de animais silvestres. Lá da África, em direção à América do Sul, todo ano vem os petréis numa migração para o Brasil. E quando eles chegam no meio do Oceano Atlântico, eles ficam girando, 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 por horas, por horas. Porque um dia ali tinha um território chamado Atlântida, que afundou entre janeiro a maio do ano 2350 a.C. Está lá no Escatologia 3, você vai ver sobre isso. As enguias, até hoje, saem da América do Sul, quanto da África, para ir desovar no centro do oceano e volta. Cromossomos memórias do que acontecia nas águas doces que tinha ali na antiguidade passada. Sabe, meus irmãos, tudo consequência do que acontecia na antiguidade passada, dos antigos animais, das antigas aves que viviam naquele continente ali. E hoje não tem mais aquele continente, e os cromossomos memória estão avisando, tá ali registrado, e eles estão indo e voltam todo ano. Nós também, os nossos ancestrais conheceram pessoas que a gente olha, está assistindo um filme e, mas eu conheço aquela pessoa, mas não tem como conhecer. Mas um ancestral seu lá na antiguidade conheceu e está nos seus cromossomos de memória, como o cheiro de perfume que fica da infância, o cheiro de mato, o cheiro de curral, sempre te remonta ao passado. Sempre vai ter aquela sensação, parece que eu já conheço esse lugar e tal, mas está nos nossos cromossomos de memória, coisa que veio dos nossos ancestrais. Não dá também tempo da gente conversar muito sobre isso. Mas a lição da natureza, esses animais, todos foram dotados desse conhecimento, dessa espécie de sonar, dessa espécie de GPS. Toda a natureza de Deus foi criada de forma inteligente. As plantas, a fauna, a flora, todo, de um modo geral. E nós, então, tivemos a capacidade de criar computador, criar GPS, criar sonar, sistemas de monitoração de todo jeito. E, além de tudo, de compreender a palavra de Deus, de esquadrinhar, ter condição de viver e de ensinar ao mundo ao nosso redor. Lições que está registrada na própria natureza. Sétimo tema: livre acesso à sabedoria. Eu gostaria de citar o Desejado de Todas as Nações, página 299 e página 300. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele não se entrega à guia divina, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção. Pode então receber o dom que Deus está à espera para conceder. Coisa alguma é recusada àquele que sente a própria necessidade. Ele tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O nosso acesso àquele que nos criou e nos mantém é ilimitado. Basta buscar. Aquele que bater, a porta vai se abrir. Quem procura, acha. A palavra de Deus é a chave. A relação com o Santo Espírito é o nosso conduto de encontro à sabedoria eterna, que não é nossa, é de Deus. Somos apenas um instrumento para compreendê-la
e transmiti-la e vivenciá-la. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos prepare para o seu reino. Santo Deus, toma-nos em tuas mãos e guia-nos sob teus cuidados, e que as pessoas ao nosso redor possam olhar para cada um de nós como teus servos, enxergar a tua luz e buscar-te em espírito e em verdade, assim como nós também possamos nos mantermos desta mesma maneira, te servindo em espírito e em verdade e assim te adorando. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.